sua glória, por amor, por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, pois sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Jesus, Jesus, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileia. Jesus, Jesus, Galileia. Jesus, Jesus, Galileia. Jesus, chase away the night. Your name is power over darkness, freedom for the captive, mercy for the broken and the hopeless. Your name is faithful in the battle, glory in the struggle, mighty and won't let us down or fail us. Your name is power. Hope is certain. I know the world will never fail.
Mighty for the broken and the hopeless. Your name is faithful in the battle, glory in the struggle. Mighty, you won't let us down or fail us. Your name is power. Your name is power. When you speak, you scar the darkness. Light rising, heaven opens. Holy Spirit, let us hear it. When you speak, the church awakens. We believe the change is coming. Holy Spirit, let us see it. When you speak, you scar the darkness. Light rising, heaven's open. Holy Spirit, let us hear it. When you speak, the church awakens. We believe the change is coming. Holy Spirit, let us see it. Your name is power for the darkness, freedom for the captive, mercy for the broken and the hopeless. Your name is faithful in the battle, glory in the struggle. Mighty, you won't let us down or fail us. Your name is power. Your name is power. Sua graça nos basta, Senhor. Cante merecida a vida. De graça, foi de graça. A morte me levou, trouxe minha vida. Eu estava condenado,
iniciar, vamos ler Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Todos com as suas Bíblias? Vamos lá? Podemos? Então vamos. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, ou em tudo seja o primeiro, dependendo da sua versão. Ok? Então esse é o texto que nós encontramos, onde o apóstolo escreve. Bem, nós sabemos que Jesus Cristo é o alvo, que Jesus Cristo é o objetivo de estarmos aqui nesta noite. Não há outro objetivo, pelo menos para mim, e acredito que para você também, não haja outro motivo de estarmos aqui na igreja nesta noite. Jesus é o motivo único de estarmos aqui na igreja. Vivemos um momento difícil, vivemos um momento que os apóstolos já apregoavam que era a última hora e que era o momento do arrebatamento da igreja. Vivemos um momento onde os apóstolos já pregavam e diziam, mais um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá. E o tempo se passou, eles foram e nós aqui estamos e continuamos a pregar a mesma palavra que esses homens pregavam cerca de 2000 anos atrás. Mais um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá. Então nós precisamos nos preparar. Acostumamos dizer que nós vivemos, quando alguém pergunta em que tempo nós vivemos, acostumamos dizer que vivemos a 1/10 hora da igreja, ou o cantar do galo. Vivemos nos últimos momentos da igreja na face da terra. E acreditamos que esse momento é o momento que nós precisamos muito mais do que antes buscarmos a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Não somos nada, e a palavra de Deus, ela já diz aqui, Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, ou em tudo Ele seja o primeiro. Então Jesus é o motivo, é a razão de estarmos aqui nessa noite. Jesus Cristo é a razão de vivermos. Jesus Cristo é a razão pelo qual respiramos. Jesus Cristo é a razão pelo qual nós deixamos o nosso lar e aqui estamos para adorar, e adorar unicamente a Ele. Não existe outro nome igual. Jesus Cristo é tudo para nós. Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é tudo para nós. Amém. Ele é tudo para nós. Ele é suficiente para nós. E quando nós pregamos a respeito de Jesus Cristo, quando nós pregamos que Jesus Cristo é o Senhor, e quando nós aceitamos Jesus como Salvador e anunciamos que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, nós não estamos dizendo e não estamos prometendo que ao você se decidir em seguir a Jesus, você vai ficar rico. Quando falamos que ao aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, você não ficará mais doente. Que quando você passar a aceitar e servir a Jesus Cristo, as coisas melhorarão para você. Não é isso que nós estamos prometendo para você. Não é isto. Você vai ficar doente, você vai morrer,
você vai ficar desempregado, você vai chorar, você vai passar por dificuldades, vai se angustiar, mas Jesus Cristo é suficiente para nós. Ele é suficiente, não importa se eu fico doente e não seja curado, mesmo que eu não seja curado, Jesus Cristo é suficiente para mim. Ainda que eu não fique rico e continue na pobreza, Jesus Cristo ainda continua sendo suficiente para mim. Jamais Jesus deixará de ser suficiente para mim, ou por eu estar doente e Ele não ter me curado, ou porque perdi um ente querido e vou amaldiçoar a Deus. Não, ainda que eu perca meu filho, que eu perca minha esposa, que eu perca minha mãe, que eu perca meu pai, que eu perca minha saúde, meu emprego, meus amigos, Jesus ainda continua sendo suficiente para mim. E é isso que nós devemos entender: Jesus é suficiente, Jesus é suficiente. E não há motivo para que nós possamos negá-lo, não há motivo para que nós possamos amaldiçoá-lo, para que nós possamos duvidar do seu amor. Jesus é suficiente para nós. E grandes homens da história já profetizaram a respeito disso. Quando nós olhamos para Martinho Lutero disse em certa ocasião: uma masmorra com Cristo é um trono, e um trono sem Cristo é um inferno. Jesus é suficiente para nós. Quando nós olhamos a palavra de grandes filósofos da história, como Blaise Pascal, grandes homens estudiosos da história, matemáticos, científicos, e Blaise Pascal certa vez disse assim: fora de Jesus Cristo não sabemos o que é nossa vida, nem nossa morte, nem Deus e nem nós mesmos. Grandes homens que acreditavam que Jesus era suficiente para eles. Albert Einstein disse o seguinte: ninguém pode negar o fato de que Jesus existiu, nem que seus ensinamentos sejam belos, ainda que alguns deles tenham sido proferidos antes, ninguém os expressou tão divinamente. Quando nós olhamos as palavras de Napoleão Bonaparte, ele disse o seguinte: Alexandre, César, Carlos Magno e eu, mesmo fundando impérios, mas a base que firmamos as criações do nosso gênio, ele diz o seguinte: a base, tudo o que eles fizeram, ele diz, a base era pela força. E ele continua dizendo: só Jesus Cristo fundou seu reino à base do amor, e até hoje milhões de homens morreriam por ele. Jesus Cristo jamais deixará de ser suficiente para nós, jamais. Quando nós olhamos para homens como os discípulos de Jesus Cristo, olhamos para os 12 discípulos, primeiramente, olhamos para André. Como que os discípulos morreram? André morreu crucificado, mas ele acreditava e sabia que Jesus Cristo era suficiente para ele. Bartolomeu foi açoitado e crucificado. Tiago, filho de Alfeu, foi apedrejado até a morte. Tiago, filho de Zebedeu, foi decapitado. João foi o único que, exilado por causa de sua fé, morreu de velhice. Judas, não Iscariotes, foi apedrejado até a morte. Mateus foi ferido por espada. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Filipe foi crucificado. Simão foi crucificado. Tomé foi ferido por uma lança. E Matias foi apedrejado até a morte. Todos esses homens morreram, mas Jesus Cristo nunca deixou de ser suficiente para eles. Todos esses homens serviram, caminharam com Jesus Cristo,
acreditando que Jesus era tudo para eles. Esses homens tiveram uma vida simples e morreram pobres. Morreram pobres. Jesus nunca prometeu riquezas nessa vida. Jesus nunca disse que ao chegarmos para Ele, ao aceitarmos Ele, vivemos para Ele, a nossa vida seria um mar de rosa, um jardim belo e florido, que não haveria tristeza, que não haveria lágrimas. Não, Jesus não prometeu isso. Ele prometeu dizendo o seguinte: no mundo tereis aflições. Ao contrário, Ele diz: no mundo estarei como ovelhas no meio dos lobos, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, Ele deve ser sempre suficiente para nós. Não há razão para existirmos se nós deixarmos de viver para Jesus Cristo. Esses homens, esses apóstolos, esses seguidores, homens que doaram suas vidas para Jesus Cristo, esses homens que depositaram sua confiança aos pés de Jesus Cristo, esses homens que não tinha outro objetivo a não viver para Jesus Cristo, eles viveram de uma forma integral, eles estiveram com Jesus Cristo. Tudo o que eles faziam era para Jesus, tudo o que eles falavam era a respeito de Jesus. Eles respiravam Jesus Cristo, eles viviam a palavra, eles amavam a palavra, eles respiravam a palavra, eles pregavam dia e noite essa palavra, e Jesus nunca deixou de ser suficiente para eles. Viveram uma vida simples e morreram pobres. Morreram pobres. Quando nós entendemos o motivo pelo qual nós estamos jornadeando por esta vida, nós vamos entender que o motivo de estarmos nessa existência, nessa vida temporal, é para que possamos anunciar Jesus Cristo para o mundo, é espelharmos o amor de Cristo para a humanidade. O motivo de estarmos aqui, o motivo de levantarmos todas as manhãs, é porque Jesus está conosco. O motivo de todos os dias levantarmos é porque o Senhor quer que vivamos para Ele. Não existe outro motivo. Por que os homens vivem aceleradamente? Por que os homens, o ser humano, vive numa correria frenética? Porque já deixaram de acreditar no arrebatamento da igreja. O ser humano já deixou de acreditar que a volta de Jesus Cristo, ela é concreta. A humanidade já deixou de acreditar que Jesus Cristo, que as suas palavras são verdadeiras, que pode passar os céus e a terra, mas que as suas palavras não hão de passar. E com o passar do tempo, a Bíblia diz que a fé de muitos se esfriariam. E quando ele fala disso, ele fala da igreja, ele fala dos seus, ele fala dos seus filhos, da sua família, dos seus irmãos, por se multiplicar a iniquidade. E nós vivemos tempos trabalhosos, nós vivemos tempos difíceis, nós vivemos dias amargurados. O mundo geme, a natureza clama, como clamou no dia da morte do Senhor Jesus. Clama por socorro. E nós estamos atravessando um momento caótico na humanidade. Caótico. E tudo isso Deus permite para que nós possamos entender que precisamos dele, que a nossa vida não é aqui, que a nossa existência ela é momentânea, que a nossa casa não é aqui, que temos uma casa eterna, que a nossa morada é eterna. Glória a Jesus. O que o Senhor quer
O ser humano está vivendo como que se o fim não existisse, e que tudo que existe, existe aqui, que não existe uma eternidade com Deus, que não existe uma eternidade sem Deus. O ser humano está perdendo a fé naquilo que acreditava. Nós estamos presenciando as circunstâncias da natureza, momentos difíceis que estamos vivendo. Somos privilegiados, somos abençoados muito mais do que outras nacionalidades, outras nações. Quando conversamos com pessoas de outras nações, podemos ver o desespero de toda essa crise enfermática que sobreveio sobre a terra. Se nós fecharmos os olhos, se nós desligarmos os nossos computadores e as nossas TVs, nós deixamos de saber o que está acontecendo aí fora. Nós perdemos a consciência do que realmente está acontecendo no planeta, porque aqui nós não usamos máscara, nós estamos congregando, não existe isolamento. Se alguém espirrar, já podemos dizer saúde. Vamos para o shopping center e está normal, pessoas viajando de um lado para outro dentro do país. Parece que nada está acontecendo no planeta. Mas quando nós nos comunicamos aqui com o nosso vizinho, na Austrália, ontem ainda estava conversando, o desespero na Austrália, e eu conversando ali com alguns irmãos da Austrália, eu disse: e aí, está melhorando? Diz: pastor, está ficando pior, está morrendo cerca de 500 a 700 pessoas, morrendo não, sendo contaminado 500 a 700 pessoas por dia. Está um caos aqui na Austrália, um caos, e do jeito que está indo, vai acontecer um lockdown aqui. E assim, olhamos para outras nações também, e as pessoas que conversam comigo perguntam, eu conto como está aqui, e ele diz: está dessa forma na Nova Zelândia? Eu digo: sim. Que bênção! Então nós estamos vivendo um momento caótico no mundo. Um momento caótico, e isso é cumprimento da palavra do Senhor. Não preciso nem profetizar isso, porque já foi profetizado pelos apóstolos e profetas. Então nós sabemos que tudo que nós estamos passando, tudo que está acontecendo, é cumprimento daquilo que os profetas, que os apóstolos profetizaram. Nós vivemos nos últimos tempos, e nós precisamos nos apegarmos cada dia mais em Jesus Cristo. Ele é a razão de tudo, é a razão da nossa existência. Jesus é a razão da nossa existência. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Ele é a vida, Ele é tudo para nós. Ele é suficiente para a sua igreja. Não importa se temos dinheiro ou não temos dinheiro, não importa se temos saúde ou não temos saúde, Jesus continua sendo suficiente para nós. E nós precisamos a cada dia mais nos agarrarmos nesse amor, nessa esperança que o Senhor tem nos dado. Porque nos últimos dias, o amor de muitos se esfriarão. A fé de muitos se esfriará. E nós precisamos nos apegarmos no Senhor cada dia mais. Não existe outro caminho. E como eu li aqui, e poderia ler muitos outros, grandes homens, comandantes, reis, príncipes, filósofos, cientistas, que já acreditavam que Jesus Cristo é suficiente. O que nós não podemos é baixar a cabeça, baixar a guarda e acharmos que está tudo bem.
o mundo não está bem. O mundo caminha de mal a pior. Não adianta nós esperarmos ou acreditarmos que haverá uma melhora no planeta, porque a Bíblia nos mostra o que sucederá nos últimos dias, e importa que isso aconteça para que se cumpra a palavra do Senhor. A Bíblia fala sobre tudo o que está acontecendo, pandemias, sobre fomes, guerras, tremores, terremotos. O que nós estamos presenciando na terra, o que nós estamos presenciando nesses últimos dias. Esse ano de 2020 é um ano que vai ficar marcado por um bom tempo. Pessoas que viveram muito mais do que nós, que dizem: nunca vi algo semelhante. Nós estamos presenciando essa pandemia que está devastando vidas em todo o planeta. Quando abrimos o noticiário, encontramos em outro país, lá no Cazaquistão, outro tipo de doença, onde estão dizendo que é pior do que esse Covid-19. Quando abrimos o jornal para a China, invasão de gafanhotos gigantes, abelhas gigantes. Quando olhamos aqui para a América do Sul, observamos também ali ataques de gafanhotos. Olha o que está acontecendo. O que é isso? É novidade para aquele que conhece a Bíblia? Não, não é novidade. É novidade para aquele que não conhece as Santas Escrituras, mas para aquele que conhece a palavra de Deus, isso não é novidade. E isso não é de deixar-nos desesperados. Tudo isso que está acontecendo é motivo de dobrarmos os nossos joelhos e louvarmos a Deus, porque a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, e dizemos: Senhor, obrigado, porque a sua palavra se cumpre. Amém, amém. Para aquele que confia em Deus, para aquele que acredita na sua palavra, a morte não é o fim. A morte não é o fim. Para aquele que acredita em Deus, diz como Paulo disse: o viver para mim é lucro, e o morrer, o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. A morte para esses homens era lucro. Hoje convivemos com pessoas que dizem que creem em Deus, que amam Jesus, que dizem que estão preparados para o arrebatamento, mas não estão preparados para enfrentar uma gripe, porque tem medo de morrer. Tem medo de morrer por quê? Será que nós estamos convictos da nossa salvação? Será que nós estamos convictos que vamos subir com o Senhor Jesus? Quando olhamos para esses homens, leiam a história, leiam o livro dos mártires, por John Fox. Leia e conheçam a história desses homens, não só dos apóstolos, mas de outros também, homens que o viver realmente era Cristo, homens e mulheres que se doavam ao Senhor, homens e mulheres que Jesus era tudo para eles, que quando enfrentavam as dificuldades, agradeciam e louvavam ao Senhor, que quando enfrentavam a fogueira, como o pastor de Esmirna, que disse assim: querem me matar? Por favor, façam isso, porque assim vocês estarão acelerando o meu encontro com o meu Rei e Senhor.
É assim que nós cremos. Como homens que foram lançados nas arenas, um certo homem deixou uma carta escrita, dizendo o seguinte: sei que o meu fim está próximo e serei lançado na arena para ser devorado pelos leões. E aí ele diz assim: 20 leões infernais estraçalhai-me, devorai-me, deixai-me apenas que eu me una com meu Senhor. Como que nós estamos preparados, meus irmãos? Que tipo de cristãos que nós somos? Jesus é suficiente para nós. Jesus era suficiente para esse povo. Quando nós olhamos a história dos Macabeus, quando olhamos para a história dos Macabeus, leiam. É importante conhecer o que era realmente uma pessoa, um cristão que vivia para Jesus, que Jesus era suficiente para eles. Quando lemos a história dos Macabeus, é de chorar. É de chorar a perseguição aos cristãos. Sabe o que eles faziam com as mulheres grávidas? Cortavam os braços, removiam o feto, colocavam um gato vivo e costuravam a barriga. E essas pessoas não negavam Jesus, sabe por quê? Porque Jesus era suficiente para elas. Como que nós vivemos para Jesus? Murmuramos de qualquer coisa, reclamamos de tudo, não aceitamos as dificuldades. Se fico doente, reclamo. Se fico sem trabalho, reclamo. Reclamo da igreja, reclamo dos irmãos, reclamo da liderança, reclamo de tudo. Que tipo de cristão nós somos? Jesus é suficiente para nós? Jesus é suficiente? Leiam a história da igreja, para que possamos conhecer como que esses cristãos serviram ao Senhor. Como John Hus, 100 anos antes de Lutero, Martim Lutero, o papado prendeu ele e disse para ele: Hans, ou você nega Jesus, ou nós vamos te queimar vivo. E ele dizia assim: provem para mim que o que eu prego é errado e eu negarei a Jesus. Amarraram John Hus numa estaca, e ele disse o seguinte para aquele povo, para o papado: pode matar o cisne, mas daqui 100 anos se levantará o ganso. Depois de 100 anos se levantou Martim Lutero, e ele disse: e esse vocês não matarão. E não mataram Martim Lutero. Colocaram fogo, as chamas ardendo, e ele, as únicas palavras que ele dizia eram essas: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E essas foram suas últimas palavras em meio à fogueira e chamas. Que tipo de crente nós somos? Jesus é suficiente para nós? Poderia contar aqui inúmeros exemplos, testemunhos de homens e mulheres que morreram por Jesus Cristo, deram suas vidas por Jesus, realmente viviam aquilo que pregavam. Não era de boca para fora que diziam que o morrer era lucro mesmo. Eles acreditavam que a morte aproximaria eles de Jesus Cristo. Como que nós estamos vivendo? Como que nós, atrás do que nós estamos correndo? Estamos preparados para deixar esta vida? Muitos acreditam
que o melhor é permanecer nessa terra. É por isso que vivem uma vida frenética, correndo atrás do dinheiro, desesperado atrás do dinheiro. Quanto mais tem, mais quer. Por quê? Porque não acreditam que Jesus, Ele virá buscar a sua igreja. Que nós possamos viver para Jesus. Que nós possamos viver para Jesus todos os dias. Jesus é suficiente para mim? Essa deve ser a pergunta. Jesus é suficiente para mim? Estou doente, a igreja está orando, mas não estou vendo melhora. Não importa, não importa se Jesus não me cura, porque Ele é suficiente para mim, ou com saúde ou sem saúde. Não importa, Jesus é suficiente para mim. É isso que nós devemos acreditar. Jesus é suficiente. Não devemos esperar que por aceitarmos Jesus todas as coisas serão melhores para nós. Não foram assim. Não foi assim com os apóstolos. Serviram ao Senhor, deram a vida ao Senhor e morreram pobres. O príncipe dos pregadores do século passado viveu uma vida estressada, e morreu dessa forma, sem receber o consolo, mas nunca deixou de servir ao Senhor Jesus, porque Jesus deve ser suficiente para todos nós. Eu quero orar com vocês nessa noite, por gentileza. Vamos orar? Vamos nos colocar em pé, por favor.